Jesus, amém? Amém! Glória a Deus. Vou pedir para a banda, se puder me ajudar, tá bom? Glória a Deus. É um prazer imenso retornar a essa casa, a qual eu chamo de minha casa, né? O pastor Ronaldo, ele é um grande pai, um grande amigo para mim. Para mim, não só para mim, mas para mim e para minha casa, né? Eu fico muito grata porque ele me viu crescer, ele viu a minha mãe me gerando e hoje eu estou ministrando na congregação dele. Isso para mim é muito gratificante. Mas sem perca de tempo, eu quero pedir que vocês abram suas Bíblias no livro de Daniel 3, capítulo 3, no seu verso 25. Prometo que você bem breve, porque já são 9h45. 5 minutos a gente vai para casa, amém? Amém ou não amém? Amém. Eu estou entre amigos e isso é muito gratificante para mim. Estou com um rebanho também da minha igreja, a minha mãe também, meu namorado, não sei onde ele está, mas está por aí. Que Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, Pablo, Gabi. Deus abençoe, tá bom? Glória a Deus. Você crê que Deus tem algo para você nessa noite? 1, 2, 3. Você crê que Deus tem algo para você nessa noite? Porque eu acredito, evangelista, que eu não saí da minha casa para chegar aqui, somente ler um texto e ver vocês olhando para mim com essa cara. Eu acredito que você saiu da sua casa para vir aqui adorar a Ele. Cadê o primeiro que veio aqui adorar ao Senhor? Porque enquanto eu estava vindo, Deus me disse: Kimberly, quando você chegar lá na minha igreja, diz para elas que eu tenho porta aberta para ir entregar para alguém. Aí eu fiquei perguntando para Deus, eu falei: como assim, Senhor? Aí quando eu chego aqui, o Pablo começa a cantar. Aí quando eu chego aqui, eu vejo, aleluia, o grupo cantando e Deus começa a arder sobre meu coração, dizendo: eu tenho algo separado para alguém nessa noite. Mas é alguém que veio para adorar a Ele. Ele é Espírito e Ele presença. É você que veio adorar a Ele. Confesso que eu não estou me sentindo muito bem, mas eu acredito que Deus ele vai falar com você nessa noite. Daniel capítulo 3, verso de número 25. Respondeu e disse, disseram ao rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Já era para você ter dado glória, irmão. Verso 26, para a gente finalizar. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno, de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos dos Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Você senta a aplaudir ao Senhor. O texto a qual acabamos de fazer menção, ele é um texto muito conhecido e também muito pregoado por diversos profetas de Deus. Quando falamos de Daniel, falamos sobre sonhos. Daniel ele vem dizendo sonhos, revelando sonhos. Mas o que me chama bastante atenção dentro desse texto, dentro da história de Daniel, é que Daniel ele não tinha visão de baixo. O que me chama bastante atenção é que Daniel
nas coisas terrenas. Por isso que Daniel, ele conseguia discernir sonhos, porque Daniel, ele entendia, David, que o seu propósito não era na terra, e a visão que Deus havia dado para ele não era visão terrena. Eu não sei se você chegou neste culto aqui talvez dizendo: Kimberly, eu não vejo mais saída no meio do deserto que eu estou vivendo. Kimberly, eu não vejo, aleluia, mais saída no meio desse processo que eu estou passando. Ou talvez, Kimberly, eu vim para o culto hoje, a minha casa estava virando de cabeça para baixo, mas eu decidi vir adorar a Deus. É como eu vejo Deus olhando para mim dizendo: eu vou te dar visão de águia. Oh, glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque quando eu entendo que Deus, ele dá visão para alguém, Deus, ele não escolhe, aleluia, aquele que já é escolhido pelos homens. Deus, ele escolhe, aleluia, aqueles que é desprezado pelos homens. O povo agora é levado em cativo para a Babilônia. E sem sombra de dúvida, esse foi o período a qual chocou mais o povo, porque o povo não estava somente passando, aleluia, não estava saindo só da sua terra, porque a história nos diz que Nabucodonosor, ele entra 3 vezes para saquear, para destruir a terra. Então eu imagino o povo de Judá agora, aleluia, ficando atordoado, dizendo: qualquer hora Nabucodonosor pode entrar, qualquer hora Nabucodonosor pode nos derrubar. Mas eu entendo algo: que quem está debaixo de uma promessa, o inimigo pode olhar, pode tentar derrubar, mas aquele que está debaixo de uma promessa, o diabo não tem o poder para derrubar. A história diz que então Nabucodonosor, ele entra, ele leva alguns jovens, ele destrói o templo, e ele fazendo isso, ele leva alguns utensílios de Deus para o templo do seu Deus. Mas só que o texto é bem claro em nos dizer que Deus permitiu com que ele fizesse isso. Aí eu perguntei para Deus, eu falei: Senhor, o porquê que o Senhor permitiu com que Nabucodonosor entrasse e acabasse com o templo, destruísse tudo, levasse o povo? Aí Deus olhou para mim e disse assim: Kimberly, há momentos que eu preciso, aleluia, permitir a adversidade na vida de alguém para provar que eu sou com ele. Sabe por quê? Porque talvez o vale que você está passando é um deserto tão terrível que você olha e diz: Senhor, o porquê eu estou passando por isso? Aí você coloca a culpa no irmão do lado, coloca a culpa, aleluia, nos seus familiares. Mas Deus me mandou aqui para dizer para mim: isso não é culpa do inimigo, isso é projeto meu sobre você. O exílio babilônico, ele durou durante 70 anos. 50 anos assim, sendo governado por Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor, ele entra dentro, aleluia, quando ele entra dentro de Judá, de Jerusalém, ele leva consigo jovens bonitos, formosos, aleluia, de aparência. E aí eu fiquei perguntando para Deus, eu falei assim: Deus, ele poderia ter pegado, aleluia, os pobres, ele poderia ter pegado talvez os feinhos, mas sabe qual é a indução do inimigo? É destruir você que é jovem, é destruir você que é bonitinho mesmo. Sabe por quê? Porque você tem uma chamada. Mas eu vim aqui como profeta de Deus para dizer para alguém: o diabo decretou sobre a minha geração que iria
Isso daqui é terrível, porque não somente estando dentro da Babilônia, eles teriam que ter um nome babilônico. Então imagina comigo, você sair de uma origem, entrar em um ambiente que você não está acostumado e ainda mudar o seu nome, mudar suas vestes, mudar suas sandálias. Isso aqui é terrível, David, porque o povo estava acostumado com o povo de Judá, mas agora ele se envolve com o povo babilônico. E quando eles chegam lá, isso aqui é terrível, irmão, porque o texto vai dizer que Nabucodonosor, ele chama o chefe dos eunucos e ele fala assim, ó, muda os nomes deles. Vamos trazer para o dia de hoje? Coloca apelido nela, coloca apelido nele. Aonde ele passar, olha e diz, lá vai o crente, lá vai a jovenzinha cristã. Porque é sempre assim. Sabe qual é o intuito do inimigo? É mudar aquilo que Deus deu para vocês. Irmão, eu não sei se você está com o intuito de adorar a Deus, mas eu sei a guerra que eu estou, aleluia, para estar aqui ministrando para você. Mas eu vou entregar o que o céu está dizendo. O inimigo olhou para você e disse, eu vou mudar o nome, eu vou mudar as vestes, mas ele bateu a cabeça nessa noite, porque ele mudou o nome, ele mudou as vestes, mas a essência de adorador continua atrás. Sabe o que o inimigo quer fazer com você que é jovem? Ele quer destruir os planos e os projetos que Deus tem para você. Sabe o que o inimigo quer fazer? Ele quer mudar a sua identidade. Ele quer trocar, aleluia, o que o céu já determinou sobre você. Mas Deus me enviou aqui para dizer para alguém, o que é de Deus vai permanecer. O que é de Deus vai permanecer. Cadê você? Olha para quem já aconteceu. Sabe por quê? O inimigo olhou para a minha geração e disse, eu vou trocar o nome, eu vou trocar a identidade, mas nessa noite ele bateu a cabeça. Sabe por quê? Ele pode trocar o nome, pode trocar a identidade, mas não troca a essência. Ele não vai trocar a essência que Deus colocou sobre você. Não. Sabe por quê? Porque nem para ser desviado você presta. Você já parou para prestar atenção? Que às vezes você está cabisbaixo, você está caído, aí você diz assim, Senhor, eu vou parar de pregar, Senhor, eu vou parar de eleger o grupo, Senhor, eu vou parar de ir para a igreja. Aí a sua mãe olha para você e fala, já deu 7h30, por que você não está arrumado ainda? Sabe o que é isso? Mesmo no deserto, Deus tem encontro com você. Mudando o nome deles agora, ele quer mudar a sua comida. Mas só que Daniel, ele estava tão focado, irmão, no céu. Sabe o que Daniel faz? Eu não vou se contaminar. Isso daqui é terrível. Vou falar pra gente ir pra casa. Daniel olhando assim e diz assim, ó, eu não vou me contaminar. Porque talvez se fosse outro que não tivesse com o seu coração firmado na promessa, com medo do rei, dizia o quê? Eu vou comer, eu vou beber, eu vou fazer aquilo que o inimigo está pedindo para me fazer. Mas eu estou pregando para uma igreja que está firmada na promessa de Deus. Eu estou pregando para jovens que estão firmados nas promessas de Deus. Sabe por quê? Daniel olhou e disse assim, ó, você pode até trocar minhas vestes, você pode até, aleluia, trocar os meus sapatos, você pode até mudar meu nome, mas sabe o que Daniel estava querendo dizer? Não é o ambiente que faz o profeta, mas é o profeta que faz o ambiente. Eita glória, aleluia, Deus, por isso. Sabe por que Daniel estava querendo
confundir e misturar. Você sabe o que o inimigo queria fazer com Daniel e com seus 3 amigos? Sabe o que é, Jonathan? Queria confundi-los e misturar eles. Mas olhando o texto, eu não vi em nenhum momento Daniel ficando confundido. Alguém deu glória. Em nenhum momento eu vi os 3 amigos dele ficando confundidos. Mas ao ler o capítulo 1, eu vi que quem ficou confundido foi o inimigo. Irmão, pelo amor de Deus, sabe qual é o intuito do inimigo? Eu vou colocar Daniel, eu vou colocar os seus amigos dentro da Babilônia, porque eu vou confundir eles, eu vou misturar eles. Aí Deus olhou e disse: como é que é, diabo? Eles estão firmados na promessa, confundidos ficarão os seus inimigos. Sabe por quê? O inimigo olhou para você e disse: eu vou confundir a chamada dele, eu vou confundir a chamada dela. Aleluia, sabe por que ele quer fazer isso? Ele quer fazer com que você fique na sua casa, no frio desse, assistindo Netflix, comendo um chocolate, mas você olhou pro diabo e disse: hoje não, eu preciso ir no culto, eu preciso ir no culto. Confundidos ficarão os seus inimigos. Deus vai confundir o inimigo de alguém aqui nessa noite. Irmão, eu não sei se você tem fôlego ainda para adorar a Ele, mas eu estou dizendo que confundido vai ficar o seu inimigo. Você sabe por quê? Porque o inimigo olhou para você e disse assim: ó, eu vou tocar na família dela, eu vou tocar, aleluia, naquilo que ela mais ama, naquilo que ele mais gosta. Eu quero ver se ele não para. Aí você olhou para a dificuldade, você olhou para a adversidade e disse assim: eu não vou parar, eu não vou me prostrar. Aí você olhou, aleluia, e pulando, ele disse: Senhor, será que eu vou para o culto hoje? Aí Deus olhou para você e disse assim: você vai deixar o ambiente que você está vivendo anular a promessa que eu tenho para você, ou você vai, aleluia, entrar no culto e adorar Ele. Sabe o que eu aprendi deles? Que eu não posso deixar com que a dificuldade que eu estou passando anular a promessa de Deus sobre a minha vida. Sabe por quê? O inimigo, ele não vem só para confundir. Ele não vem só para misturar você. Ele vem para anular o que Deus colocou sobre você. Aí você sabe o que o inimigo faz? Hoje é o dia de culto, eu vou tentar parar ela. Aí levanta pai, levanta todo mundo. Aí você olha para o cenário que você está vivendo e você fala assim: ó, será que eu vou mesmo para o culto hoje? Aí Deus olha para você e diz assim: hoje você vai deixar o que você está vivendo anular as promessas de Deus sobre você? Porque eu estou pregando para a gente aqui que às vezes olha para o cenário que está vivendo, Gabi, e diz assim: Senhor, será que as promessas que o Senhor fez para mim vai se cumprir mesmo? Senhor, eu estou passando por algo terrível. Será que o Senhor não está vendo? Eu tenho uma resposta de Deus para você. Os olhos de Deus estão como chama de fogo, contemplando o estado de campo da terra. E sabe o que Deus está dizendo? Esse passo, a tua humilhação, é inteira no determinado tempo para porque às vezes nós estamos passando por algo tão terrível que a gente fala assim: Deus, eu estou 1 mês, estou 2 meses, estou 3 meses, estou 4 meses, estou 5 meses, estou 1 ano passando por isso. Isso não acaba. Mas nós não entendemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós não entendemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele tem um propósito até na dor. Você lembra de Jó? Sim. Jó, ele era rico. Glória a Deus. Jó, ele tinha muitas coisas, mas Deus fez com que ele sentisse a dor.
esse período é engraçado porque ele passou pela dor, passou pelo processo. Mas a glória da segunda casa, a glória da segunda casa, irmão, foi maior que a da primeira. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: não deixe a dor paralisar o propósito que Deus tem para você. Agora vê se ele reage, pelo amor de Deus. Então o rei agora ele troca os nomes, mas Daniel não decide se contaminar. Daniel era muito inteligente, Adriana. Eu posso conjecturar? Daniel ele era um menino bonito. O texto diz isso. Ele era um homem formoso. E não só por isso, ele estava debaixo de uma promessa. Me ajuda a pregar, irmão. Ele estava debaixo de uma promessa. Porque não adianta você ser bonito e não estar debaixo da promessa de Deus. Não adianta você cantar bem, pregar bem e não estar debaixo da promessa. Mas graças a Deus que aqui não tem isso, né? Só por onde eu prego. Então Daniel ele estava debaixo de uma promessa, irmãos. Aí Daniel ele olha para o cenário e ele não deixa que o cenário faça com que ele corrompa aquilo que Deus tinha para ele. Daniel ele olhou e disse assim: eu posso até me misturar, mas eu não vou fazer aquilo que o rei está pedindo que eu faça. Eu posso até estar no mesmo ambiente, mas eu não vou deixar com que a promessa de Deus se acabe por um curtinho de tempo. Porque é sempre assim, né? Quando a gente está no foco, acontece algo que nos puxa para trás. Mas isso não é culpa do inimigo. Isso é culpa de nós mesmos. Porque enquanto estamos no alvo, a gente olha para a dificuldade, olha para o lado, olha para o outro. E a gente faz o quê? Se prostra perante a dificuldade. Mas eu vim aqui dizer para você que essa dor, esse vale, esse processo que você está passando, ele está acabando. Daniel, não sendo somente bonito e formoso, Daniel era inteligente. Certa feita, o rei Nabucodonosor ele acorda atordoado, porque ele tem um sonho. Aí ele chama os astrólogos. Ele chama agora então todos aqueles que, de fato, na mente dele, saberiam o que ele tinha sonhado. Mas o cara era tão endemoniado que ele não queria falar o sonho. Ele queria com que os astrólogos, os magos, descobrissem o que ele tinha sonhado. No capítulo 2, isso aqui é terrível. Sabe o que os magos e astrólogos olhou para ele e disse? Rei, ninguém na face da terra consegue destruir o seu sonho. Ninguém na face da terra consegue dizer o que você sonhou. Mas Daniel estava debaixo de uma promessa. E Daniel não estava só dentro da Babilônia para confundir o inimigo. Daniel estava lá por um propósito, para mostrar para Nabucodonosor que quem mandava era Deus. E esse rei sonha, então ninguém consegue dizer o que ele sonhou. E ele fica bravo por isso. Aí sabe o que ele faz? Manda matar todos os mais inteligentes que existem na Babilônia. Aí eu imagino naquele alvoroço todo mundo correndo para um lado para o outro dentro do palácio.
dizendo assim, o decreto do rei saiu. E desde o capítulo 1, se você for ver, o rei, ele só decretava. E eu fiquei perguntando para Deus, eu falei assim, Senhor, por que o rei, ele só decretava sobre a vida daqueles meninos? Aí Deus olhou para mim e disse assim, Kimberly, o rei, ele tem o poder de decretar. Mas eu não trabalho com decreto, eu trabalho com promessas. Eu vou repetir de novo isso aqui para você entender. Deus, ele não trabalha com decretos, Deus trabalha com promessas. E sabe o que é lindo disso? Porque o inimigo olhou para você e decretou que você, aleluia, não iria conseguir, aleluia, chegar aonde Deus quer que você chegue. Mas Deus olhou para o inimigo e disse assim, você pode até decretar que ele vai ser, aleluia, coisas, aleluia, que não compactuam com a minha promessa. Mas eu já dei a promessa para ele. Eu já dei a promessa para ela. Ela está debaixo de uma promessa de Deus. Aí o capitão passa correndo na frente de Daniel e Daniel para ele e fala, o que está acontecendo? Por que todo mundo está correndo para um lado e para o outro? Aconteceu alguma coisa dentro do palácio? Alguém morreu? Conjecturando? Aí o capitão olha para ele e diz assim, então Daniel, é que saiu um decreto aí que o rei, ele disse que quem não soubesse dizer, decidir o sonho que ele tinha tido, era para matar todos os magos, os astrólogos, os mais inteligentes dentro da Babilônia. Aí Daniel falou assim, como assim? Ele teve o quê? Aí falaram para ele teve um sonho. E ele quer que alguém saiba desse sonho. E a história, o texto diz que Daniel fala assim, me leva até o rei, eu preciso falar com ele. E quando Daniel chega, Daniel não diz mais nada, Daniel só fala assim, ó, me dê 3 dias, ou 5 dias, como você preferir, para que eu e meus amigos digam o que o Senhor sonhou. Mas no texto que eu li, o rei, ele olha para os magos, porque os magos, eles tentam ganhar o rei dizendo assim, ó, diz o que você sonhou que eu vou dar a interpretação. Aí ele diz assim, não, porque vocês querem ganhar tempo. Daniel, ele pede o quê? Um tempo. E o rei não queria tempo. O rei queria saber a interpretação do sonho. Mas até o que era para dar errado, vai passar a dar certo. Eu estou terminando para a gente ir embora. Até aquilo que o inimigo usou para fazer, aleluia, de errado sobre você, vai dar certo. Sabe por quê? Porque você e a sua casa está debaixo de uma promessa. Promessa é essa, aleluia, que o inimigo fica atordoado. Sabe por quê? Porque o inimigo olha para você e diz, eu tento parar ela, mas eu não consigo. Porque a promessa é sempre maior. Porque a dor que ela carrega dentro dela, segura, aleluia. O inimigo olhou para você e disse, eu já tentei te parar, colocando
para orar, para com que Deus revelasse a visão para ele. Irmão, isso daqui é muito lindo. Pastor, Daniel chama os seus amigos para orar, para que Deus revelasse o sonho a ele. Aleluia! Eu falei assim, Deus, por que Daniel não foi sozinho orar? Deus, por que Daniel não orou sozinho? Aí Deus falou assim, Kimberly, sozinho ninguém consegue. Aleluia! Mas tem um porém. A amizade que você está andando, ela está te levando para onde? Eu vou repetir de novo isso daqui. A amizade que você está andando, ela está te levando para onde? É pro altar ou pro pecado? É pro altar ou para fazer as coisas mundanas? É pro altar ou para ouvir funk lá fora? É pro altar, aleluia, para fazer as coisas que o inimigo colocou para você fazer. Mas Deus me enviou aqui para dizer para alguém: eu vou levantar amigos e te levar para perto do altar. Porque sozinho ninguém consegue. Sozinho você não vai conseguir, querido. Sozinho você não vai conseguir, querida. É por isso que esse amigo chato te chama todo dia para você vir pro culto. É por isso que essa amiga chata te chama todo dia para você fazer devocional. Olha pra cá para mim terminar. Os amigos de Daniel também não se contaminaram, porque eles estavam debaixo de uma promessa. Vou terminar para a gente ir embora, irmão. Daniel ele ora. Daniel orando com seus amigos, Deus dá a visão. E é interessante saber que o texto ele nos narra dizendo que Daniel ele tem essa visão de noite, orando a Deus. Eu imagino Daniel orando e dizendo assim: Senhor, ninguém é capaz de definir o sonho. Senhor, ninguém consegue, mas eu sei que o Senhor é o Deus que tudo pode. E o mais lindo, pastor, é que no capítulo 2 vai dizer que quando Daniel, ele sabe, aleluia, do sonho, Daniel ele louva. Ele ressalta o nome do Senhor. Porque Daniel não foi ingrato com Deus. Daniel ele não foi, talvez, incrédulo em olhar e dizer assim: Deus, você me revelou, amém, volta aí pro seu trono. Não. Daniel louvou o nome de Deus. Sabe por quê? Porque tem vezes que você pede: Deus me dá um carro, Deus me dá uma namorada, Deus me dá um namorado, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Aí quando Deus te dá, você come. Mas Daniel não, irmão. Daniel adorou a Deus. Aleluia! E quando Daniel ele tem esse sonho, pra gente finalizar, pra gente ir embora, Daniel ele chega correndo no rei, pastor. Aí ele diz assim: Rei, eu tive a visão que o Senhor teve. Então Daniel ele começa a dizer o sonho. E é interessante saber que eu imagino a cara do rei dizendo: mas os astrólogos, os magos, os mágicos disseram que não existia ninguém na face da terra para definir esse sonho. Como que você teve esse sonho? Eu imagino ele falando isso para mim: como que você teve esse sonho? Ó rei, o sonho que você teve não foi da terra. Ó rei, o sonho que você teve foi do céu. Então, somente quem é espiritual consegue definir esse sonho. Glória a Deus! Então ele começa dizendo: Rei, você sonhou, e nesse sonho você viu uma estátua. Estátua essa que a cabeça dela era de ouro fino, o peito e o braço de prata, o seu ventre e as suas coxas era de bronze,
Porque não só dizendo o sonho, ele também diz, ou porque aquela estátua, ela era dividida em várias partes. A cabeça de ouro fino representa o Império Babilônico, que era o império com que Nabucodonosor estava reinando, porque ele era o cabeça de tudo, o mais forte. O peito e o braço de prata significava peça. O seu ventre e a sua coxa representavam o Império Grego. As pernas de ferro simbolizavam o Império Romano. E os seus pés de ferro em parte de barro representavam os reinos que seguiram ao Império Romano. Mas só que Daniel, ele olha a Jonathan e ele disse assim: ei, não, mas não foi só isso que você sonhou. Você viu também uma pedra que se soltava sem ajuda de mãos. Não foi uma mão que cortou a pedra caiu por si só. Oh, aleluia, Deus. Você lembra que eu disse que cada reino simbolizava, cada parte cada parte, aleluia, da estátua simbolizava um reino? Aleluia. A pedra simbolizava o Cristo. Aleluia. Aí você sabe o que aconteceu? A pedra veio, bateu no pé dele, daquela grande estátua, esmigalhou aquela estátua e a derrubou por terra. A pedra era Cristo. Você sabe que Deus estava olhando, aleluia, para Nabucodonosor, dizendo: você pode até ser o cabeça de tudo, você pode até ser o mais forte de tudo, mas o que vem aí, ele é maior que o reino, aleluia, do Império Romano. Ele é maior, aleluia, do reino da Babilônia. Em Salmo 118, verso 22 vai dizer: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a cabeça e a espinha subia. Em Efésios 2, capítulo 20 vai dizer: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal da pedra de esquina. Oh, glória! Em Atos 4, 11 vai dizer: este Jesus, ele é a pedra, e sendo que por vós edificados, rejeitados, veio para ser o principal. Ele é a pedra angular. Ele está aqui hoje para nos aprender. Eu sou o Deus que sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é a pedra que vai governar sobre a sua vida. Ele é a pedra que vai governar sobre a sua história. Ele é o diabo. Aí você sabe o que ele faz? O rei pega, sabendo do sonho, ele faz o que? Levanta uma estátua. Mas só que essa estátua não tinha cabeça de ouro, não tinha somente o peito de prata. Sabe o que simbolizava aquela estátua? Ele colocou aquela estátua, ele gastou muito dinheiro com aquela estátua, porque ele cobriu ela toda de ouro. Sabe o que o rei estava querendo dizer? Ele estava olhando dizendo assim: ó, não vai vir outro reino, não vai mandar outro reino, porque eu não aceito ser destruído. Mas Deus, ele é a pedra angular da... Quem é de Bíblia? Deus, ele é a pedra angular da igreja, irmão. Ele é a pedra que edifica. Ele é a pedra que destrói o pecado em suas mãos. Ele simboliza a pedra que é Jesus Cristo. Eu não sei, aleluia, se você está firmado na pedra que é Cristo, mas eu estou. Aleluia, eu não sei, aleluia, se você está firmado em Deus, mas Deus me enviou aqui para dizer para alguém: a sua casa está firmado na rocha que é
Mas havia 3 jovens que não se corromperam nem no começo e nem no fim. Aí eu imagino tocando o arauto, tocando as buzinas, e os jovens um olhando para a cara do outro, dizendo assim: você fez a mulher hoje? Eu tô bonito, eu tô cheiroso. Irmão, Nabucodonosor entendia de culto, porque ele colocou tudo que um culto tinha. Mas sabe o que ele não colocou? A presença de Deus. E aonde a presença de Deus estava? No coração desses jovens. Porque eles olharam um pro outro e disseram assim: você vai se prostrar? Eu não vou não. Aí um olhou para cada um e disse: você vai prostrar também? Não vou não. Então vamos ficar os 3 de pé. Aí os 3 ficaram de pé. Aí os oficiais chegaram no rei e disseram: rei, você está vendo direito ali o que eu estou vendo? Tem 3 pessoas de pé, 3 jovens que vieram lá de Judá. Eles não estão te adorando. Aí eu imagino os jovens olhando e dizendo assim: ó, o ambiente pode até ser pecaminoso, mas eu não se contamino com o ambiente. Porque não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. Se a sua casa está virada de cabeça para baixo, profetiza. Aleluia, Jesus. Se está passando por uma aprovação, profetiza. Aleluia. Eles não se prostram. Aí o rei manda chamar eles. Aí o rei chamando eles, isso aqui é terrível, porque o rei começa a dizer palavras para eles, dizer: não, se vocês não se prostrar, vocês vão ser lançados na fornalha ardente, vocês vão ser totalmente queimados pelo fogo. Aí você sabe o que os 3 olharam para ele e disseram: pastor, eu não vou nem te responder isso daí, tá no texto, tá? Eles olharam e disseram assim: ó, eu não vou nem te responder isso daí, porque o Deus, aleluia, que tudo pode, ele há de nos livrar. Porque eles sabiam que ele batendo boca com o rei não iria adiantar nada. Eles tinham a conjectura que eles batendo boca com o rei não iria adiantar nada. Aí você sabe o que Deus está dizendo para você: não bate de boca com a afronta, não bate de boca com o inimigo, deixa com que Deus, aleluia, fale por você. Fica nervoso, sabe o que ele faz? Vai lá e aquece a fornalha 7 vezes mais. A história diz que aleluia, 3 soldados morreram somente com o vapor daquela fornalha. Eu terminei agora. Eles morreram somente com o vapor. Aí eu falei assim: Deus, por que eles morreram com o vapor e Sadraque, Mesaque e Abednego não morreu? Aí Deus falou assim: Kimberly, eu sou o mesmo Deus que livra dentro, e eu sou o mesmo Deus que livra fora. Oh, glória a Deus. Aí nós estamos aqui, é Deus olhando para você e dizendo: eu sou o Deus que estou livrando aqui no culto, e sou o Deus que estou livrando lá na sua casa. Eu sou o Deus que estou dando livramento aqui no culto, e sou o Deus que estou dando livramento naquela que fora. Eu sou o Deus que estou dando livramento aqui no culto, e sou o Deus que estou dando na sua casa. Irmãos, pensa no rei debochado. Aí você sabe o que o rei faz? O rei amarra eles, pastor. Fala assim: eu quero ver se esse Deus vai livrar vocês mesmo. Amarra eles aí. Amarrou os pés, amarrou as mãos, lançaram ele na fornalha. Aí o rei está sobre o seu trono. Isso aqui é lindo para a gente terminar e ir embora, irmão. O rei está sobre o seu trono. Aí ele olha assim e fala: ué, vem aqui, ele chama um soldado e fala assim: mas eu não falei para vocês lançar somente 3? Aleluia! Glória! Por que eu estou vendo 4? Aleluia! Eu acho que eu estou vendo errado. Deixa eu passar meu olho aqui. Eu não falei para vocês jogar somente 3. Por que eu estou vendo 4? E quem avistou o 4 homem da fornalha, 4 não, o primeiro, sabe quem foi? Nabucodonosor. O que mandou com que aqueles 3 jovens entrassem dentro da fornalha. Aí você sabe o que Deus me disse na tarde de hoje, Kimberly? O seu inimigo vai, aleluia, precisar, ele vai ser o primeiro a enxergar o que eu vou fazer na sua vida. Sabe por que o inimigo olhou e disse assim: ó, eu vou colocar ele no vale
Se coloca de pé, se coloca de pé. Pega na mão do seu irmão e diz assim para ele assim: Ele é. Não, mas fala mais alto: Ele é o primeiro homem da fornalha. Sabe por quê? Sabe por que aqueles homens não se queimaram? E Deus só permitiu com que as cordas que atavam as mãos dele fossem queimadas pelo fogo? Porque enquanto Nabucodonosor estava sob seu trono, falando decretos e dizendo, aleluia, que ele ia acabar com o povo de Deus, Deus estava olhando para Nabucodonosor, estava preparando a fornalha para ele espaciar dentro dela. Isso daqui é terrível, porque Deus ele não prepara a bênção para você. Deus ele prepara você para a bênção. Oh, glória a Deus por isso, porque o inimigo olhou e disse: é sentença de morte para a vida dele e para a vida dela. Mas Deus me enviou aqui para dizer para alguém: você não vai morrer, a sua casa não vai morrer, porque Deus tem a promessa dele é maior do que a sua dor, tá bom? A promessa dele é maior do que a sua dificuldade. A promessa dele é maior pelo esse vale que você está passando. Pegue na mão do seu irmão aí, vamos orar rapidinho. Deus, a tua palavra foi ministrada, Pai. Eu creio, Senhor, que essa palavra teve direção certa. Deus, o inimigo até pensou que iria ganhar essa batalha, mas o Senhor é o Deus que chegou primeiro. E eu amo quando o Senhor chega, porque o Senhor chega quebrando decretos. O Senhor chega, aleluia, destruindo o projeto do inimigo. Porque o projeto do inimigo era acabar com vocês, jovens. O projeto do inimigo era te lançar nas drogas de novo. O projeto do inimigo era colocar você no vale-vento de novo. Mas Deus vem aqui para dizer para vocês: nenhuma ferramenta preparada contra você, contra a sua casa, vai permanecer assim. Deus, glória a Deus. Boa foi essa palavra, amém? Glória a Deus. Vamos receber o anjo da igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, amém. Chegou a hora, irmãos. Você que escutou essa palavra, venha para cá, mocidade. Estende suas mãos em direção a esse povo que está aqui. Você que está afastado, escutou essa palavra. Você que foi tocado por essa palavra. Talvez você foi dar um passeio e você está com saudade. É você mesmo que Deus está chamando. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você tenha um passeio lá no Egito e viu que não tinha nada para você lá, que somente na casa de Deus você tem. Eu te convido agora a você vir aqui na frente aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Ou até mesmo você que Aleluia. até um certo tempo estava adorando, Glória. que por causa de algum motivo você parou. Meu Deus. O Senhor está te chamando. Quer dizer, eu estou com saudade de você, filho. Glória. Lembra quando você louvava? Lembra quando você buscava? Lembra quando você fazia? Mesmo fraco, mas você fazia. Ele está dizendo: é tempo de você voltar. É tempo de você
você correr para os braços do Pai. O mundo não tem mais nada para você, mais nada. Ele não tem mais nada para te oferecer. Mas na casa do Pai você tem pão, você tem o conforto. É com você que Ele está falando. Tem alguém no nosso meio que ainda não serve esse Deus, ou até mesmo você que se afastou da presença. Só levante sua mão só para mim te conhecer, somente só para mim te conhecer. O Senhor, Ele está te chamando. Corra para os braços do Pai. Lembra quando você fazia parte da mocidade? Que você se entregava, você se derramava. Ah, mas o mundo tem coisa melhor. Mentira, é tudo ilusão, irmão, tudo vai. Mas na casa do Senhor tudo vem para ficar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem ninguém. O Senhor, Ele está te chamando. A hora já foi embora, mas dá tempo de você correr para os braços do Senhor. Ele está te chamando. Ele te chama. Deus, Senhor, se tiver alguém no nosso meio, Senhor, envia o anjo, Senhor, até ele. O Senhor vai colocando, Senhor, a chama do Espírito Santo novamente no coração dele e no coração dela, para voltar, Senhor, te buscar em espírito e em verdade. Senhor, se essa pessoa não quiser vir, que o Senhor venha dar outra oportunidade para ela, Senhor. Não deixa, Senhor, ele desamparado, não deixa ela desamparada. Nós cremos, Senhor, no teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por este culto, Senhor. Agradecemos por tudo, Pai. E se tiver alguém, Senhor, o Senhor venha trazer, Senhor, diante do teu altar. Quantos creem? Aplauda Jesus. Glória a Deus, aleluia. O convite foi feito, não é por força nem por violência, mas há uma oportunidade de Deus para a tua vida nessa noite. Você entregar a sua vida ao Senhor, voltar para a presença. Lembra como você era um tempo atrás? Você louvava, adorava o Senhor, mas o adversário fez tudo para te levar para o mundo. E olha só, a missionária com essa palavra abençoada nessa noite, para você retornar à presença de Deus. Creia que Deus tem coisas grandes para fazer sobre a tua vida, mas você precisa dar esse passo para Jesus. Você precisa retornar à presença de Deus. Diga amém. Não tem ninguém nessa noite para retornar à presença? Ninguém? Amém. Então olha para esse irmão bonito que está do seu lado, diga: boa foi esta palavra. Glória a Deus, nos abençoe. Nos abençoe com essa linda mensagem essa noite. Essa jovem pregadora. Vai voltar, filho? Só aí, ó, tá vendo? Também. Corre para Jesus. Aleluia. É tempo de voltar, de se arrepender. Eu só sei isso. A nossa amizade é feito e de se converter, porque eu ainda quero ser o teu amigo de verdade. Cadê os três? Levante as mãos para cá, igreja. Aleluia. Quem crê na mudança que Deus vai fazer na vida dele, diga glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, eu aceito esse negócio. Eu conheço, eu segui. Me lava, o teu sangue. Em nome de Jesus.
Jesus, aleluia. Veja você aqui. Glória a Deus. Aleluia. Uma alma para Jesus nessa noite. Amém. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Está aqui. O melhor do culto dessa noite são vidas se lançando aos pés do Senhor e reconhecendo Ele como exclusivo e Salvador. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Sexta-feira agora, a campanha continua com o nosso pastor presidente, pastor Ronaldo, e a pastora Elisângela vai estar aqui, esse casal abençoado, com esta campanha forte. A fé é a chave que abre todas as portas. É o segundo dia dessa campanha poderosa na sexta-feira. Aleluia. Rapidinho aqui nós já vamos para casa. A mocidade preparou ali uma mesa linda. Não é para você comprar, tá? Para ajudar a mocidade bem. A mocidade nunca precisa de dinheiro da igreja. Nunca pede dinheiro. Por isso que eu amo a mocidade. Sempre que eles fazem evento aí, a pastora Léo chega lá e ajuda e compra tudo. Brincadeira. E eles preparam, gente, ó, essas balinhas aqui, ó. E hoje está bonito, eu gostei. Parabéns, viu? Quem fez isso aqui, ó. Ah, não foi você não. Gisane não foi ela. Esses embalamentos, parafine, vai ficar ali. Quanto é cada balinha dessa? 10 reais só? Só? Tá mais barato que os meninos que vendem com farol. Tá mais barato ainda. Se não vender aqui, amanhã você pode ir ali e vender tudo. Não vem trocar pão. Ó, tem poucos aí, né? Só 100? Então vai vender tudo. Põe a barraquinha da misericórdia ali na entrada, na saída agora, e vai vender. Mas se você a rapidez isso aí, o povo vai embora. Passa ali, gente. Quando é a vigília de vocês? Em agosto? Dia 16 de agosto vai ter uma grande vigília aqui. Uma mocidade bem. Aleluia. Uma grande vigília. Próxima nós vamos embora. Domingo agora o pastor Alexandre aí já está ministrando. Ah, não, é segunda, pulou domingo. Domingo tem culto? Quem prega domingo? Então não tem um banho aí domingo, já tem segunda. Mas domingo, gente, tem culto das 9 às 11 e das 8 às 9 tem escola bíblica. Você gostaria muito, pastor, quer participar da escola bíblica? Vem das 8 às 9, já fica para o culto, 11 horas vamos para casa. Todos domingos. Segunda a resposta, o pastor Alexandre vai estar ministrando a palavra de Deus. Batismo nas águas vai ser dia 29. O batismo nas águas, dia 29 de junho. Isso, eu já olhei ali, vai estar 6 graus, para honra e glória. Aleluia. Se não morrer, vai morrer congelado. Mas vai vir para Jesus. Dia 29, você que vai se batizar, deixe seu nome. A pastora Léo vai estar dando discipulado. Vamos marcar a data, ok? Deus abençoe. Coloca. Quem está aniversariando hoje? Ninguém? Hoje tem ninguém fazer aniversário? Então tá bom. Obrigado, Deus abençoe a igreja. Como é o nome dos jovens? Da pastora aqui, como é? Servos do Rei. Vamos aplaudir a Jesus. Essa igreja linda. Obrigado aos músicos aqui também. E o cantor ali também. Bem, coloca a mão sobre o teu coração, soberano Deus e eterno Pai. Louvamos a Ti, Senhor, por este culto, por uma alma, Senhor, que se rendeu aos Teus pés. Ó Deus, nos leve em paz e segurança para os nossos lares, repreendendo a bala perdida, o homem sanguinário, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Ali fora tem também a cantina, passa ali e abençoa a obra de Deus. As suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja hoje e sempre a igreja diz: Senhor, meu pastor, agindo Deus.